Hoje é a noite de Santa Ceia. Aleluia. Aleluia. Em Mateus capítulo 8, versículo 27, nos diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai Santo, bendito e eterno, nós te agradecemos por termos lido tua palavra e lhe pedimos encarecidamente: fala conosco, Deus, segundo a tua vontade, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Perdoa meus pecados, falhas, erros, transgressões. Nos ajuda, Senhor, a falar a tua palavra. Em nome de Jesus te peço. Amém. Irmãos, nós estamos nos momentos decisivos da igreja na face da terra. E eu quero que você se aperceba disto nesta noite. Eu não serei pesado nas minhas palavras, serei claro, conciso, objetivo e rápido naquilo que eu tenho a dizer acerca da palavra do Senhor nosso Deus. Há um certo tempo atrás, nosso querido irmão Pastor Ray trouxe aqui uma palavra e colocou aqui um relógio mostrando para nós que o tempo está se findando. O tempo está passando. O relógio de Deus continua andando. E o relógio de Deus, ele não se baseia pelo sol nem pela lua. O relógio de Deus se baseia pelo poder de Deus e pela vontade de Deus. E o tempo está passando de uma forma bem clara diante dos nossos olhos. O mundo, neste exato momento, está de olhos fixos ou fitos com um terrorismo que está sondando e assolando todo o mundo. Centenas de pessoas inocentes perderam as suas vidas nessa semana em prol de um terrorismo por uma religião e por um Deus de falta de misericórdia e de falta de graça. Pessoas estão sofrendo neste momento por aqueles que foram, por aqueles que estão feridos. As nações, elas estão entrando em reuniões, os líderes maiores do Estado estão em portas fechadas, pedindo e buscando alguma solução. Os Estados Unidos da América, reunido com alguns outros chefes de Estado, querem dar um basta na questão desse terrorismo. Pela primeira vez na história do Brasil, nós observamos, nós vemos um de nossos presidentes falar a favor de uma guerra contra o terrorismo. O mundo não vive mais em paz. De acordo com a estatística, os homens que tratam bem de perto acerca do terrorismo, eles baseiam-se que existem cerca de 2 milhões de terroristas preparados para uma guerra. 2 milhões de homens preparados para morrer. Na França descobriram o nome de um dos terroristas porque quando ele explodiu como homem-bomba, conseguiram achar o polegar ou um dos dedos da mão e conseguiram então encontrá-lo pela sua digital. O mundo não está mais em paz. As pessoas estão buscando paz, mas não conseguem paz. A França ainda hoje atacou o Estado Islâmico, ponto de estratégia, que a França fechou as suas fronteiras em busca do terrorismo, do terrorista e dos terroristas que ainda estão ali. Disse que dentro do Brasil existem terroristas. Nos Estados Unidos, da mesma forma.
Em toda parte eles estão preparados como bomba para matar em nome de um Deus que não é um Deus de misericórdia, não é um Deus de graça. E que muitas pessoas pensam que o Deus que o muçulmano diz, o Deus Alá, é o Deus ao qual nós servimos, mas não é o Deus que nós servimos. As pessoas estão buscando de todas as formas unir as igrejas. Eles querem de todas as formas unir as religiões, fazer com que todos venham ser unidos de uma só forma, ser unidos de uma só maneira. A minha Bíblia, a sua Bíblia nos diz que Deus não se mistura com outros deuses. Ou é para Ele tudo, ou é para Ele nada. O mundo está agora, irmãos, nesse exato momento, perplexo e buscando resposta do que será o amanhã, do que acontecerá amanhã. Nós estamos caminhando a passos largos para uma das maiores perseguições da era contemporânea ao cristianismo. Dentro em breve, muito próximo, as autoridades competentes se darão no conhecimento de que os culpados, porque tudo isso está acontecendo, são os cristãos. Eles vão entender, eles entenderão de uma forma de que nós cristãos é que fazemos o que fizemos com que a ira desses terroristas viessem a aflorar, porque o alvo do terrorismo é acabar com todo aquele que profere o nome do Senhor nosso Deus. Não se assuste se de hoje para amanhã, nas grandes catedrais que existem no Brasil, acontecer terrorismos, acontecer bombas e tantas coisas, porque a perseguição ao cristianismo irá começar, irmãos. Este é o tempo da separação do joio e do trigo. Esse é o tempo da igreja mostrar quem é aquele que serve a Deus e quem é aquele que está brincando com Deus. Esse é o tempo da era contemporânea, em que nós estamos vivendo Mateus capítulo 24, princípio de dores, em que muitos vão negar o nome do Senhor Jesus, mas aquele que suportar até o final terá a coroa de glória. Aleluia. Estamos chegando e entrando já no caminho da reta final. Este é o caminho da reta final. Este é o caminho um pouquinho mais difícil, irmã Shirley. É o caminho da reta final, irmão. E todos nós sabemos que quando existe a reta final, é o momento que muitos chegam se arrastando, é o momento que muitos chegam chorando, é o momento que muitos chegam às vezes sem forças, sem ar, não conseguem sequer dar mais um passo, irmão Tiago. Este é o caminho da reta final. Seja bem-vindo, irmãos. Agora é o tempo de mostrarmos quem é aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus. Está se estreitando o caminho para aqueles que dizem que são de Deus e que não é de Deus, que não serve a Deus. Este é o momento de mostrarmos de uma vez por todas que eu e a minha casa, você e a sua casa, servimos ao Senhor. Nós confiamos no Deus que vai nos guardar até o final, irmãos, e que um dia, bem próximo, nós estaremos para sempre com o Senhor na sua glória. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos mostra acerca do derramamento do Espírito Santo. Nos mostra uma igreja triunfante, nos mostra uma igreja sofrida, nos mostra uma igreja perseguida, nos mostra uma igreja chorando, uma igreja muitas das vezes se lamentando na presença de Deus, nos mostra uma igreja unida, nos mostra uma igreja em comunhão, mas nos mostra também uma igreja vitoriosa. Deixa eu dizer algo, irmãos, a igreja permanecerá vitoriosa. Aleluia. E muitos vão dizer assim, que Deus é este que esse está servindo, que Deus é aí que essa aí está servindo, mas que Deus é este aí que trabalha na vida desse irmão, na vida daquela irmã. Estamos chegando nos últimos dias na face da terra. Alguém levanta a mão e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepare o seu coração, meu amado irmão. Prepare o seu coração, meu filho. Prepare o seu coração, minha filha. Cristianismo não é brincadeira, não.
Cristianismo não é para todos não, viu, filho? Não, estamos vivendo a era gospel. Estamos vivendo agora a era do evangélico. Estamos vivendo agora uma era gospel em que se existe o site pornô gospel, a pedofilia gospel, o pastor gospel, o pastor estrelinha gospel, o irmão gospel, a comida light gospel, a bebida, a cerveja gospel, a música gospel. O Deus que nós servimos, Ele é santo, a igreja é santa, o irmão é santo, a irmã é santa, tudo nós não somos gospels, nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus nos diz que os homens de Deus, as mulheres de Deus são chamados de cristãos. Cristão significa um Cristo menor. Eu não sou gospel, eu sou cristão, louvado seja Deus. Eu sou um Cristo menor, irmãos. Ainda que sofrendo, ainda que chorando, vamos juntos marchando e levando a palavra da cruz. Continue pregando a palavra de Deus, irmãos. Jesus breve virá para buscar a sua igreja. Breve virá para buscar a sua igreja. Vale a pena sim você estar na casa de Deus. Vale a pena sim você estar aqui servindo-se da mesa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos deixou escrito em uma de suas cartas, dizendo: você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quantos que estão participando da mesa do Senhor e participam também da mesa dos demônios? Estão juntamente comendo as coisas do mundo. É mais uma bebidinha, é mais uma droguinha, é mais uma namoradinha. Eu estou apenas ficando, e vai ficar mesmo. É mais um ficar, é mais um passear desapercebido, andando cego. Participa das coisas do mundo e daí depois quer participar das coisas de Deus, das mesas de Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós essa noite. E que você nunca perca o temor numa Santa Ceia. Nunca perca o temor em saber que ela é santa. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Nenhum de nós aqui, por melhor que sejamos, daria a sua própria vida para salvar um pedófilo, para salvar um marginal, para salvar um terrorista. Nenhum de nós. Mas Jesus morreu por todos nós, irmãos, de uma forma incondicional. Entenda que nessa noite está entre nós o corpo do Senhor Jesus. É o corpo dele que está entre nós, irmão Marcelo Rodrigues. Ele que está aqui entre nós. É o sangue dele que está entre nós, pastor José Araújo. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, de uma forma imerecida, porque nós não somos merecedores. Efésios capítulo 2, versículo 8, o nome nos fala que nós somos salvos pela graça. Graça significa um presente que Deus nos deu, irmãos, de morarmos no reino dos céus, de termos uma vida transformada, de termos uma vida lavada, uma vida remida, um novo homem, uma nova mulher. Aquela mulher que não amava mais o marido, agora passa a amá-lo mesmo ele sendo feio. Sim ou não? Isso é graça, isso é amor. É Rebeca olhando para o André, achando ele o galã mais fascinante da face da terra. Se bem que o é, né, irmão André? Vemos e convenhamos, né, filho? Você é galã sim, filho, né? É a esposa olhando para o esposo e olhar dentro dos olhos azuis dele e ver que, né, ele continua com a mesma beleza de outrora. É você olhar aquela família que estava destruída, aleluia, e agora está remida, uma família abençoada, filhos abençoados, sogro abençoado, pai abençoado, sogra abençoada. Você não dava nada por ele, por ela, mas quando a palavra de Deus entrou no teu coração, foi quebrando todos os grilhões, aleluia, arrancando tudo que não prestava. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus é esse, irmão? Que transformou o Cleitinho? Que Deus é esse que transformou o pastor Luiz Henrique? Que Deus é este que transformou o pastor José Araújo? Filho, eu vim de Barra do Piraí.
Você não está entendendo? Nada comparado a Mongaguá. Nada que se perca. Não existe nada tão ruim que não se possa piorar. Eu vim de Barra do Piraí. Alguém conhece Barra do Piraí? Não fale como é, Alexandre. Diga, ok, vai sua mão, Alexandre. Você não é famosa em Barra do Piraí? Saiu todo mundo agora, irmãos. O senhor atravessou ali a linha de trem de Barra do Piraí. Que bênção, o mundo inteiro conheceu aquele senhor, ficou famoso nisso. Então, eu vim de Barra do Piraí, uma cidadezinha pequenina. Esses dias eu estava lembrando, irmãos, eu sempre converso com a minha esposa, minha irmã Vânia, sobre essa questão de onde Deus nos tirou, o que Deus fez conosco, de onde foi que o Senhor me trouxe, né, irmão Tiago Rabelo? Onde Deus te trouxe? O que Deus fez conosco, irmãos? Irmãos, eu tenho que pregar sobre isso, irmão Silas, porque eu sou grato ao meu Senhor. Aleluia! Eu sou grato ao meu Senhor, irmão, porque com 12 anos de idade, 12 anos, foi quando eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Imagine você, foi meu primeiro curso de formação profissional, entrando para trabalhar, saí formado, fui para o exército, mas qual era a minha perspectiva de vida? Eu não tinha. O que ia fazer na minha vida? Para onde ir? O que fazer? Eu não sabia, mas quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, irmã Rebeca, e comecei a conhecer o poder de Deus, eu comecei a observar que Deus estava direcionando meus passos. Irmão, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, pode ter certeza, o melhor com certeza acontecerá na sua vida. Você pode não estar entendendo nada, irmãos, nada, mas Deus sabe como realizar, Deus sabe como fazer, Deus sabe como tratar e como trabalhar. Louvado seja Deus. E Deus trabalha muitas das vezes de uma forma que nós não entendemos, de uma forma que nós não sabemos, não conhecemos. Deus trabalha muitas das vezes, irmã Shirley, na nossa tristeza. É quando você diz, Senhor, eu confio em Ti, e Deus não permite ou não atende a oração ao qual você fez. É você confiar em Deus de uma forma tão grande, com a fé tão profunda, e mesmo assim Deus permitir que as lágrimas rolem dos seus olhos. É você confiar em Deus num diário de que vai dar certo. E quando chega no fim das contas, tudo ocorreu da forma como você não planejava. E quando você pensa que você ganhou, você perdeu. É nessa hora que Deus nos mostra, irmãos, que o caminho dele são mais altos que os nossos caminhos. Aleluia! São mais altos que os nossos caminhos, irmão, que olharemos. O cristão, quando ele perde, ele pode ter certeza, ele ganhou. Deus tem um propósito até mesmo nisso, irmão. Você ganhou mais experiência, aleluia, mais convicção. Você está mostrando para Deus que você o serve, você o adora, não por aquilo que você recebe, mas por aquilo que Ele é. Ele está sentado no trono cheio de majestade e glória. Se Ele quiser dar, pode dar. Se não quiser dar, Senhor, eu estou te adorando da mesma forma. Eu sou o mesmo cristão, Tu és o mesmo Deus, a Ti pertence a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Nós estamos falando de um Deus aqui, irmãos, que acabou com a onda. Perguntaram, mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, que homem é esse que até a onda acaba? Eles estavam na onda. Jesus me chega na onda e fala, para vento, para mar. Acabou. Peraí, imagina os Olifrano Araújo lá, querendo pegar a onda das ondas. Pô, o que aconteceu? Tudo flat. Não, porque Jesus mandou parar. Quando Ele manda parar, irmão, está parado, filho. Está acabado. Mas quando Jesus fala, você vai até o fim, tu, porém, vai até o fim, e eu serei contigo, irmão, não tem que te pare não, filhão. Não tem que te pare não, meu amado irmão. Pode fechar uma porta, 2, 3, 4, 5, 10. Pode fechar quantas portas forem necessárias. Entenda que o caminho, diga comigo, o caminho de Deus, são os meus caminhos. Deus fecha uma porta, um homem fechou uma porta para você aqui, ó. Fala, pronto, a porta fechada para você. Aí Deus fala contigo assim, mas você não ia passar pela porta, o caminho está do lado da porta. Deus tem os seus porquês da nossa vida, irmãos. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Deus está no controle de toda a situação. Amém.
Guarde isso, Deus está no controle de toda a situação. Diga para o teu irmão, Deus está no controle da situação. Está chegando o fim dos tempos. E este é o tempo de mostrar quem é e quem não é. Esse é o tempo da colheita. Tempo da colheita, em que nós veremos aqueles que vão e aqueles que não vão. A minha Bíblia diz que o anticristo chegará na face da terra. A minha Bíblia diz que haverão muitos que vão adorar o anticristo, o falso profeta e a besta. A minha Bíblia diz que muitos receberão a marca da besta em sua mão direita ou em sua testa e perderão a salvação eterna. A minha Bíblia diz que muitos não vão acreditar nesta pregação. A minha Bíblia diz que muitos crentes ficarão para trás, porque não deram ouvido a esta pregação. A minha Bíblia diz que muitos cristãos ficarão para trás, porque querem servir a Deus da maneira deles, não da maneira como nos diz a palavra de Deus. Lembro-me, uma vez mais, do relógio de Pessoa. Lembro-me, uma vez mais, do tic-tac. Do tic-tac de Deus para a igreja. Olhe para mim aqui e deixe-me dizer algo para você. O relógio de Deus para o mundo é Jerusalém, chama-se Jerusalém. Repita comigo, Jerusalém. Jerusalém. O relógio de Deus para nós é judeu. Tudo aquilo que envolver Jerusalém e judeu, Deus está dando um alerta para nós. Jesus breve virá para buscar a sua igreja. Diga ao teu irmão, prepara-te, irmão. Curva a sua cabeça e peça Jesus.